Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade à nossa meditação a respeito dos eventos tão extraordinários relacionados à vida do Senhor Jesus, que são celebrados, não é? A Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo e a Páscoa da Ressurreição. No vídeo anterior estávamos falando a respeito do dia doloroso da Paixão do Senhor, não é? Da sua captura, do seu julgamento, da sua condenação, tortura e morte. E estávamos aqui refletindo a respeito de como poder compreender este dia, né? Como ter uma rememoração do dia da Paixão do Senhor, da Sexta-feira da Paixão, de um modo luminoso, de um modo que haja sentido espiritual, não é? Considerando tudo que Jesus ensinou, considerando tudo que ele é, considerando tudo que ele significa, não é? A sua mensagem, a sua vida. E hoje estamos aqui continuando essa meditação a respeito do dia seguinte, da continuidade imediata após Jesus ter sido percebido como morto na cruz, não é? O sábado, não é? Jesus foi crucificado. A sua morte se deu por volta das 3 horas, 3 e pouco. E era uma sexta-feira, não é? Os judeus contavam, né, que ao cair do sol começava um novo dia, e o novo dia seria um sábado, né? E o sábado era o dia em que os judeus não se dedicavam a nenhuma outra atividade a não ser a meditação, a oração, né? Estar nas sinagogas, estar no templo, estar orando. E aquele sábado era um sábado especialmente, né, assim, solene, em virtude da celebração da Páscoa dos judeus. Tem um outro significado diferente daquilo que acabou se configurando como a Páscoa dos cristãos. Páscoa dos cristãos porque a morte e ressurreição de Jesus se deu nesse período, né, de celebração da Páscoa dos judeus. Então, a sequência, né, da crucificação é que os judeus queriam que não houvesse uma movimentação, um clamor, um tipo de confrontação, de agitação por parte dos seguidores de Jesus, porque isso seria a continuidade daquilo que eles mais se antagonizavam a Jesus, que era a sua liberdade de atuação nos dias de sábado. Vocês lembram, né, que mesmo a realização dos milagres era mal vista quando era realizado no sábado, porque os judeus compreendiam isso como uma questão muito férrea da sua convicção a respeito de como ser mais agradável a Deus. Acontece que então quando Jesus foi morto, ele foi morto pelas autoridades romanas, né? Embora os judeus do Sinédrio e aqueles que se antagonizavam ao ensino de Jesus fossem assim, digamos, né, aqueles que peticionaram, né, a punição a Jesus, eles não realizaram, né, o assassinato em si. Esse foi feito pelo Estado romano. Então os judeus estavam naquela questão, né, não queriam que a morte de Jesus se tornasse mais um obstáculo à sua piedade. E os romanos estavam assim sempre olhando essas coisas, essas considerações dos judeus com grande desconforto, né? E a ideia dos romanos é que dar alguma autonomia, dar alguma autoridade, dar alguma legitimação às religiões locais das regiões em que eles dominavam era parte do pragmatismo administrativo, mas isso ia até a página 3, né? Eles também não queriam que as pessoas suplantassem a autoridade romana além do que eles considerassem razoável. Então havia esse conflito. Os discípulos de Jesus estavam desaparecidos. Eles viram o seu mestre ser capturado e o que aconteceu foi que isso causou neles uma grande desesperança, porque aqueles discípulos do Senhor estavam compreendendo que não haveria meios de nenhuma força desse mundo capturar o Senhor. Algumas vezes
repetidas vezes, o Senhor Jesus esteve com seus discípulos do seu círculo interno e para eles disse com toda clareza que ele seria capturado, seria preso, seria condenado, seria barbaramente torturado e seria morto. Ele não deixou isso em dúvida para eles. Mas, ao que parece, uma nuvem de incompreensão tomava aqueles seus discípulos e eles não percebiam isso. Aquele que percebeu isso de modo mais claro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, Cefas, ao ouvir essas palavras do Senhor, se colocou de uma maneira muito, contundente, dizendo que não aceitaria esse tipo de destino e que isso não iria acontecer, porque ele não ia deixar. Nós lembramos, que o Senhor Jesus deu uma grande bronca em Pedro, dizendo: nesse momento em que você diz isso, não é você que diz, mas é a influência de Satanás. É o enganador, é o equívoco. Anteriormente, Pedro tinha dito que Jesus era o Filho do Deus vivo. E Jesus tinha dito a ele: não foi você que disse, na verdade isso foi uma inspiração do Pai. E quando Pedro, então, logo depois, ao ouvir o Senhor dizer que ele seria morto, embora o Senhor dizia que ia ser morto, mas também que ia voltar, que ia ser morto e que ia sem ser, que eles iam ter uma grande tristeza e depois uma grande alegria. Tudo isso o Senhor disse para eles, para o círculo interno. Mas os seus discípulos tinham muita dificuldade de entender. E Pedro também teve dificuldade de ouvir que o Senhor ia vencer no fim. Ele só viu a parte da prisão e tudo mais, e ele disse que ia se rebelar contra isso. Então Jesus deu uma bronca nele. Mas acontece então que quando veio de fato, os soldados do Sinédrio, os soldados da polícia do templo, digamos assim, e prenderam Jesus num primeiro momento, porque esse foi o ponto, Jesus primeiro foi preso pela polícia religiosa, a polícia dos sacerdotes do rei Herodes. Qual era a questão? Como os romanos davam essa autonomia para as religiões locais, das regiões que eles dominavam, então eles levaram Jesus para um tribunal religioso para caracterizar o quê? Que ele tinha ferido as leis religiosas dos judeus. Qual era o seu crime? O seu crime era blasfemar. Jesus se dizia Filho de Deus. Jesus se dizia autorizado por Deus. Jesus se dizia com autoridade divina para realizar coisas. Então aquele tribunal religioso disse: se você reafirmar esses tópicos, nós vamos caracterizar você como um inimigo da religião, com alguém que dentro do nosso meio tenta destruir a nossa religião. E nós vamos levar isso para as autoridades romanas, porque nós não temos poder para apedrejar você, para crucificar você, para matar você. Mas o Estado romano pode ouvir a nossa consideração e dizer: esse sujeito está atrapalhando a ordem aqui, e nós então vamos dar conta dele, porque nós não queremos a nossa vida perturbada com esses religiosos. E Jesus reafirmou todas as suas afirmações. Ele de fato era o Filho de Deus, ele de fato estava com uma missão divina, ele de fato tinha autoridade para falar o que falava, porque ele conhecia Deus, ao contrário dos sacerdotes. E quando ele disse isso, houve uma grande revolta e uma constatação de que Jesus de fato era culpado de crimes religiosos segundo aquele contexto, que era o contexto do Sinédrio, do tribunal da religião do templo. Ali naquele Sinédrio existiam muitos, ou alguns, principais dentre os sacerdotes, príncipes dentre os sacerdotes, algo assim, como os maiores prelados dentre aquele Sinédrio ali, que viam em Jesus uma grande luz, que viam em Jesus uma grande sabedoria, que viam em Jesus uma grande maravilha, que viam em Jesus um renovador do sentido da religião, que acreditavam nele, que às vezes não podiam entender a dimensão profunda de tudo que ele dizia, certamente não entendiam tudo o que ele ensinava, mas que estavam convencidos de que ele era benigno, de que ele era um sinal de Deus, de que ele era um profeta, de que ele era talvez mais do que eles pudessem compreender. Mas esse grupo
não foi capaz de suportar a realidade concreta de que o que Jesus ensinava era realmente muito controverso. Era muito heterodoxo. Então, essas pessoas, esses, digamos assim, simpatizantes de Jesus, dentro do Sinédrio, e eu digo aqui, dentre esses até mesmo o discípulo amado, aquele que assina o evangelho chamado Evangelho de João, devia estar, porque ele estava no Sinédrio, vendo o julgamento de Jesus. Isso não é possível se ele era um daqueles discípulos comuns de Jesus, ali os homens, né, os pescadores, né, um cobrador de impostos. Nunca essa gente estaria ali dentro da reunião do Tribunal Supremo Religioso. Quem estava lá eram, e nem os romanos estavam lá, quem estava lá era a autoridade religiosa. Então, muito provavelmente, o autor do Evangelho de João era um membro do Sinédrio, ele era um dos principais desses sacerdotes, ele era daquele grupo ali. Isso explica porque ele foi o único dos discípulos de Jesus, embora ele seja um à parte, ok? Ele é o discípulo que Jesus amava. Ele estava ali junto com a mãe de Jesus, junto com as mulheres. As mulheres não eram perseguidas, as mulheres eram consideradas inofensivas. As mulheres, não tinha problema que as mulheres seguissem Jesus, ok? O problema era quando homens seguiam Jesus. É quando, né, talvez pessoas ficassem confundidas, né, pessoas de peso ficassem confundidas com ele. Então, no dia da crucificação de Jesus, os seus discípulos sumiram, mas aquele discípulo amado estava lá junto com as mulheres. Então, por quê? Porque talvez ele estivesse ali fantasiado de membro do Sinédrio, apenas sendo mais um a olhar com certo deleite a morte daquele herege. Né? Herege é um termo, né, assim, anacrônico, é um termo já dentro da esfera do cristianismo, mas o que é o herege? Aquele que defende um erro teológico. Então Jesus era isso, né? Um blasfemador. E aconteceu então que quando Jesus foi morto, os judeus não queriam mais que ele estivesse ali, não é, o corpo, e fizesse agitação, porque estava se aproximando o sábado especialmente, né, venerável, porque é o sábado do período pascal. Aconteceu o quê? Aconteceu que os romanos não estavam muito preocupados com isso, não. Que a gente vai agora virar aqui, né, o seu funcionário do serviço religioso do templo. Não, os romanos não queriam isso. Mas aconteceu que um membro do Sinédrio, um membro do tribunal religioso, um tal José de Arimateia, foi até o imperador, foi até o representante do imperador, Pôncio Pilatos, o governador daquela região, que foi o homem que legitimou a sentença de morte do Cristo. Embora isso para ele tenha sido complicado de fazer, porque ele queria ter certeza que aquilo era de acordo com as leis romanas e não de acordo com a lei dos judeus. Ele não estava muito preocupado com a lei dos judeus. Mas ele tinha na cabeça dele de que se houvesse uma confusão, se aquele personagem fosse realmente muito tumultuoso, que houvesse uma rebelião na Judéia, na Galiléia, e isso chegasse ao imperador porque o seu representante tomou partido de um revolucionário, talvez, que prejudicou ali, né, aquela organização baseada ali no pragmatismo de, olha, vamos cumprir algumas tradições aqui, vamos dar alguma força ali ao rei, né, vassalo local, a sua religião e tudo mais. Isso poderia complicar para ele, e foi isso que os homens do Sinédrio disseram para Pilatos quando perceberam que ele estava talvez pensando em dar uma surra em Jesus e deixar passar, porque ele não era o suficientemente criminoso para ser crucificado. Então aqueles homens religiosos da cúpula religiosa disseram para Pilatos: nós somos fiéis a César, ok? Se você for fiel a César também, você vai colaborar com o plano que mantém a paz aqui. E foi por isso que Pilatos, então, chancelou a morte de Jesus. Esse é um tema, né? Muitas vezes que as pessoas pensam, né? Isso é um apontamento, né, dos evangelhos para a condenação dos judeus e tal, querendo colocar a culpa nos judeus, querendo tirar a culpa de Pilatos, querendo tirar a responsabilidade de Pilatos. Não se trata disso, porque naquele contexto ali todos eram judeus, ok? Jesus, inclusive, sua mãe, os seus irmãos, os discípulos, todos eles. Ali não tínhamos ainda a era de Paulo, dos gentios que se tornaram, né, massivamente os responsáveis pelo cristianismo se tornar grande. Não, ainda era
uma coisa de judeus com judeus ali. Então não é por aí, né? Ainda que o Evangelho de João caracterize os judeus como os membros do Sinédrio, né? Já tem assim um texto, né, pós-judaico, digamos assim. Mas o ponto é que aquela realidade ali é que eles estavam dentro de uma mesma esfera. E aconteceu então que esse José de Arimateia foi até Pilatos, até o governador, e disse para ele que queria recuperar o corpo de Jesus. E Pilatos, primeiramente, ficou muito surpreso que Jesus já tinha morrido. Ele falou, caramba, já? Foi uma morte rápida. Porque a questão da cruz é que a cruz era uma morte, né, era uma dor excruciante, a pessoa era levada a ficar, né, passando muitas horas naquele sofrimento atroz, naquela indignidade profunda, né? E Pilatos mandou que o centurião fosse verificar se de fato Jesus tinha morrido. Ele queria ter certeza, porque ele não queria ter o risco de Jesus ter sido recuperado, né, vivo ainda, e depois aparecer e tudo mais. Então o centurião romano foi lá e certificou-se que Jesus tinha morrido. Então assim o corpo de Jesus foi dado a José de Arimateia. Para você ver como esse José de Arimateia era um homem importante, era um homem influente. Não é simples assim, né? Você chegou até o governador, você chegou, digamos assim, até o presidente e fez um pedido pessoal a ele. E ele concedeu a você, ordenou que fosse dado assim. Então José de Arimateia, junto com outro membro do Sinédrio, Nicodemos, que nós conhecemos no Evangelho como aquele príncipe dentre os sacerdotes que gostava tanto de Jesus que ia se aconselhar com ele, ia tirar dúvidas com ele, e disse a Jesus, eu sei que você é luminoso, eu sei que você é santo, mas eu não entendo as coisas, você pode me explicar? E Jesus muito amorosamente conversou com ele, muito pacientemente conversou com ele. É uma das mais amistosas conversas que temos nos evangelhos entre Jesus e um erudito, né? Se percebe ali aquela vibração de boa vontade, até uma certa, né, condescendência, assim. Jesus explica para ele o que é nascer do alto, né? Que Nicodemos pensa, mas como assim? Eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe? Jesus diz, não. Da carne é a carne, do espírito é o espírito, né? Mas é necessário que você nasça do alto, ou seja, é necessário que você transfigure a sua mente, é necessário que você deixe de ser apegado, vinculado ao mundo. Muito bem. José de Arimateia e Nicodemos então levaram Jesus até a um sepulcro novo. Isso é coisa assim que demonstra posse, que demonstra riqueza. José de Arimateia não era simples assim, você mandar cavar na pedra, né, um sepulcro novinho onde ninguém tinha estado. Ele era próximo, né, de um jardim onde havia sido o lugar da crucificação. Então era logisticamente, né, apropriado, e Jesus foi levado para lá. E José de Arimateia e Nicodemos prepararam toda uma série de ervas, de elementos e uma túnica para que Jesus tivesse um tipo de tratamento legítimo, bonito para o seu sepultamento. Ou seja, eles queriam tirar toda a marca de indignidade daquela crucificação e trataram ele assim com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, demonstrando que eles eram admiradores profundos de Jesus. E eles estavam arriscando muito do seu prestígio, arriscando a sua segurança, arriscando o seu prestígio com os outros membros do Sinédrio e arriscando a sua segurança com a própria liderança romana. Por que eles fizeram isso? Porque eles amavam profundamente Jesus. Mas eles estão contados entre aqueles que nós dizemos assim, Jesus escolheu como discípulos. Eles são aqueles que vão se tornar então depois assim o início da igreja, né, na maneira, né, apologética da igreja cristã desenvolver a sua teoria, né? Não. Mas eles são esses justos, né, que eram membros do Sinédrio. Isso nos mostra que muitas vezes é assim, né, na compreensão religiosa. Não é preto no branco, ok? Enquanto, né, os discípulos diretos de Jesus, aqueles escolhidos por ele, estavam desaparecidos porque não queriam nem mais ser associados, né? Pedro negou ter conhecido Jesus porque não queria morrer. Algum tempo antes da crucificação, Jesus estava junto com seus discípulos, do seu círculo interno. E ele novamente descreveu para eles, eu vou ser capturado, eu vou ser preso, eu vou ser torturado e morto. Porque isso faz parte da minha missão, é consequência dela.
E então 2 de seus discípulos se aproximaram de Jesus. Veja, é consequente desse assunto. É assim, na sequência, não é do nada. Jesus estava falando: eu vou ser morto. Eu vou ser entregue aos príncipes dos sacerdotes. Eu vou ser condenado à morte. E vou ser entregue aos gentios. Aos gentios são os romanos, que vão escarnecer, vão me açoitar, vão cuspir. Ele falava: o filho da humanidade, o filho do homem, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, condenarão à morte, e o escarnecerão, os gentios, né, os romanos, o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Tudo isso ele disse. Será que os discípulos não entendiam que o Filho da Humanidade era Jesus? Será? É possível, porque eles realmente não tinham grande entendimento. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia dos seus discípulos do seu círculo interno que eles eram livres de luxúria e ganância, eles eram livres de kama e kantiana. Mas eles tinham baixo entendimento, um kala de entendimento apenas, pouco. Mas eles eram do seu círculo interno porque eles eram muito puros. É muito parecido aqui com os discípulos de Jesus, que eram extremamente limitados na capacidade de entender as coisas. Mas eles eram completamente voltados para o seu Senhor. Não é? Então, após o Senhor Jesus dizer isso, veja que ele diz do seu sofrimento, das características detalhadas de como ele vai ser morto, e ao mesmo tempo ele diz da sua ressurreição. E nunca esse aspecto da ressurreição é nem minimamente conjecturado. O seu discípulo fala: o quê? Como? Hã? Deixa eu entender. Você vai ser morto? E depois ressuscitar? Explica pra gente, mestre. Não. De bate pronto após isso, aproximam-se dele, do Senhor Jesus, Tiago e João, que não pode ser o João aqui do Evangelho de João, ok? É João, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e dizem: mestre, nós queremos que o Senhor faça uma coisa que vamos pedir. E Jesus disse: o que quer que eu faça? O que queres que eu faça? E eles dizem: concede-nos na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estão falando da sua glória no céu? Ou eles estão falando da sua glória no mundo? Então Jesus diz a eles: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ou seja, será que vocês podem segurar tudo que eu vou ter que sofrer? Porque esse cálice é o cálice da morte, é o batismo da cruz. Será que é isso que eles querem? Será que eles entendem o que é isso? E eles dizem: podemos. Claramente não compreendendo o que é isso. E Jesus diz: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o que diz respeito a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim. Mas isso é para aqueles a quem isso está reservado. Aqui é interessante, né? Por que ele está dizendo? Vocês sabem que para estar comigo na minha glória, vocês vão ter que passar pelo martírio, né? Vocês estão prontos? E eles dizem: sim. Frivolamente, porque não entenderam nada. E Jesus diz a eles: é verdade. Vocês vão passar. Porque todos eles foram martirizados, ok? Quem não foi martirizado? João, o teólogo. João, o autor do Evangelho de João, o discípulo amado. Isso é uma das provas de que esse João não é o discípulo amado, né? Porque João morreu velho em Patmos. Foi ele que cuidou da mãe do Senhor. Foi por isso que o Senhor deu a sua mãe a ele, porque sabia que ele, como um príncipe dentre os sacerdotes, não seria martirizado. Mas os outros todos foram. Então Jesus diz a eles: vocês vão ser martirizados. Mas eu não vou dizer aqui que vocês vão se sentar à direita ou à esquerda, próximos de mim, no trono em minha glória, porque isso é de quem é destinado. Ou seja,
existe uma diversidade profunda de devotos puros do Senhor na glória dele. E há um escalonamento, há uma hierarquia lá também. Vamos lembrar aqui novamente de João Batista, né? Disse o Senhor Jesus: dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus ele é o último. Então o ponto é que eles não poderiam rogar por isso, não é? E na consequência disso, Jesus disse a eles, chamando eles a si, disse: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, ou seja, dos romanos, ok? E de outros povos, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Veja que aqui ele está dizendo assim: vocês estão vendo como é o mundo? Vocês estão vendo como são os romanos? Os romanos têm suas autoridades. O que esses fazem sobre aqueles que estão sob autoridade? Eles castigam eles. Eles submetem esses. Eles, pelo horror e pelo medo, estão controlando. Vocês não devem querer isso. Mas se qualquer um de vocês quiser ser autoridade, quiser ser líder, quiser ser chamado assim, então saiba que isso é para que vocês sirvam os outros. Sirvam os outros. Sri Ramakrishna muitas vezes falavam coisas que me magoam dizer, quando chamam de guru, quando chamam de pai. O que eu sou o servo dos servos dos devotos. Esse é o ponto, né? O que nós vemos na civilização que brotou do cristianismo? Os grandes príncipes, os basileus, o imperador romano cristão, os patriarcas, o papa, os bispos, a coisa toda. O que é isso? Autoridade para mandar, autoridade para determinar, autoridade para subjugar. Será possível que isso tenha alguma relação com essas palavras de Jesus? Aqui nota-se, né, que ele está falando dos gentios lá, como que os gentios fazem, entre vocês não será assim. Aqui, novamente, ele está separando muito bem a sua tribo, a tribo dos filhos de Abraão e dos outros, né? Estão falando para eles, não peguem esses hábitos aí, né? Não submetam os outros. E está querendo dizer para eles assim, que se eles estão seguindo Jesus, eles vão segui-lo no seu martírio, né? Coisa que ninguém compreende até hoje. Porque parece que seguir Jesus é segui-lo para uma vida abastada, não é? Para uma vida de vitorioso, né? Não é isso que você vê por aí, né? Eu tenho a vitória em Cristo. Não tem isso. A vitória em Cristo é você beber o seu cálice. É você receber o batismo que ele recebeu, né? Esse é o sentido das palavras, né? Tomai e comei, isso é o meu corpo, tomai e bebei, isso é o meu sangue. É o quê? É mais fácil, evidentemente, se transformarmos isso num ritual do que considerarmos que isso é um chamado para dizer: vocês estão comigo, né? Então, para onde eu vou, vocês vão comigo. Neste mundo e no outro. Mas é muito difícil de compreender. Foi difícil para aqueles discípulos. Nós falamos assim: poxa, mas eles eram meio burros, né? Nós podemos pensar isso. Mas nós somos super inteligentes. Nós somos muito inteligentes, né? Compreendemos que pode existir esta conexão com Jesus sem nenhuma pobreza, sem nenhum martírio, né? O Filho da humanidade não tinha onde repousar a cabeça, mas nós podemos ter. E estamos com ele. Estamos com ele. De alguma maneira mística estamos com ele, né? Então pronto. Esse é o ponto. Então aconteceu, né? Aqui grandes digressões, mas aqueles príncipes dentre os sacerdotes levaram Jesus para aquele sepulcro. E os seus discípulos estavam completamente escondidos. Mas quem estava próximo desse lugar? As mulheres. As mulheres que amavam profundamente Jesus e sustentavam aquele movimento dele, de discípulos.
Sustentavam com o quê? Com dinheiro, com casa, com comida, com apoio. Né? E elas amavam profundamente o seu mestre e estiveram com ele até o fim. E elas não fugiram, não ficaram com medo. E elas estavam ali, não é? E então aconteceu que, né, a sexta-feira ia findar-se e iniciar o sábado, né? Pôr do sol, sábado, né, dos né, observantes religiosos, né, que tinham que se afastar. Então estava tudo ali já preparado, tudo mantido. Jesus estava em um lugar digno, guardado. Mas acontece que aquelas mulheres que seguiam Jesus queriam também dar o seu presente. Queriam também dar o seu carinho. Queriam também dar a sua reverência. Queriam também servir o mestre. Servir o mestre. Ainda que ele tivesse morto, para elas nunca estaria. Então, algumas delas se organizaram para ir até o corpo do Senhor, para que elas também pudessem renovar aquelas ervas, aquelas especiarias, o pano, para manter o Senhor o máximo possível de tempo preservado, porque elas não queriam aceitar a sua morte, elas não queriam se separar dele. Como é possível se separar dele? Nem a morte poderia separá-los. Enquanto isso, os seus discípulos estavam desaparecidos, estavam com medo de serem crucificados também. Estavam com medo do seu cálice, do seu batismo. Então, essas mulheres se organizaram para ir até o sepulcro no momento em que estar na rua era perigoso. Por quê? Porque os judeus observantes queriam que todos estivessem ou na sinagoga ou em suas casas. E estariam aquelas mulheres então partindo numa tarefa de se aproximar do corpo daquele blasfemador, considerando que para os judeus o próprio contato mesmo com o sepulcro, com corpos, era, né, algo que merecia ser purificado, né? Então muita coisa estava fora do caminho da ortodoxia. Mas aquelas mulheres eram tomadas por um amor profundo, um amor sem pagas, um amor sem recuperação. Porque veja, não estávamos mais falando daquele Jesus que iria curar os 18 anos de hemorragia da mulher. Nem estávamos falando daquele Jesus que ia impor as mãos sobre o filho da viúva morto no cátedre. Não estávamos falando daquele Jesus que iria, né, colocar uma argila e um cuspe nos olhos do cego de nascença e ia fazer ele enxergar. Não estamos falando daquele Jesus que ia curar os leprosos, o paraplégico. Não, estamos falando do Jesus morto, do Jesus derrotado, do Jesus humilhado, do Jesus torturado, do Jesus esquecido. E elas queriam arriscar tudo para estar com ele. Essas são os personagens grandiosos desse registro, não é? Assim como José de Arimateia e Nicodemos, que arriscaram bastante. Mas nós vamos costumeiramente lembrar dos apóstolos depois, não é? E essas mulheres, né, que a Igreja Oriental chama de mulheres miróforas, as mulheres que carregaram a mirra, o incenso, elas são como as gopis de Krishna em Vrindavan. Elas são essas pessoas que ninguém lembrará delas como eruditas, como pessoas de grande poder, não é? Que não tinham nenhum poder, nenhuma grande erudição, mas tinham todo o amor rendido ao seu Senhor, não é? E nelas estava a paz da Páscoa, nelas estava a paz do Sábado Santo, nelas estava o amor do Sábado Santo. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam escondidos, os discípulos estavam sob o horror da sexta-feira eterna. Depois nós sabemos, eles vão mudar. Depois sabemos, eles vão ser presenteados com coisas que eles não entenderam, mas já tinham sido reveladas a eles. Mas nesse momento, aquelas que não tinham ouvido do Senhor que ele iria ressuscitar, que não esperavam a sua ressurreição, estavam apenas querendo servir. Então, todos nós que estamos, né, neste mundo sem nunca ter visto nada, séculos e séculos e séculos dessa história já se passaram, e de tantos outros luminares que estiveram aqui, não é? Tudo já foi há bastante tempo. Nós estamos vivendo um pouco desse Sábado Santo em nossas existências aqui.
E nós podemos considerar a nossa maneira de lidar com isso como aqueles que acreditavam, que amavam, que não há nenhuma dúvida, ok? Não tenhamos dúvida que amavam o Senhor, mas que sentiram muito medo, não é? Aqueles que naquele momento difícil temeram pelas suas vidas e decidiram escapar, decidiram sobreviver. Nós podemos fazer isso em nossa vida, encontrando os caminhos da sobrevivência no mundo, não é? Mas nós podemos também escolher o caminho daquele José de Arimateia, daquele Nicodemos, que arriscaram dizer, não, eu vou falar com a autoridade, eu vou talvez me antagonizar com os meus companheiros de classe, com meus companheiros de profissão, eu vou talvez baixar o meu status perante os outros, mas eu vou fazer isso porque eu quero servir aquele mestre, eu quero servir o meu Senhor. Eu não estou mais capaz de poder receber dele nenhuma palavra santa. Ele não vai poder me dar mais nenhuma luz. Mas eu gosto tanto dele, eu o amo tanto, que eu quero arriscar o prestígio que eu tenho. Dar o que é meu para ele, por amor a ele. Ou podemos fazer também como as Miróforas, que ainda mais sem poder, ainda mais sem costas quentes, quiseram fazer algo pelo seu Senhor. Então nesse mundo estamos assim. Podemos querer escapar como os discípulos. Não venhamos aqui dizer que é anormal o que eles fizeram. Eles viram o seu mestre que caminhava sobre as águas, que multiplicava o pão e o peixe, que tirava pessoas da morte, que tirava o homem sepultado há dias, que já fedia, vivo. Este foi crucificado e morto. O que seria deles? Então eles tinham medo. E eles queriam se agarrar à sua vidinha tão frágil como é a nossa, como se fosse tudo. Então eles, diante de tudo que viram, diante de tudo que ouviram, sucumbiram a esta marramaia do Senhor, o apego profundo que temos a esta carne, a este personagem, a esses nomes passageiros. Nós somos assim todas as vezes que olhamos a vida, e o mais especial para nós é a eleição para presidente, é a Taça Libertadores, é a faculdade dos nossos filhos, são os nossos prazeres, o nosso nome, as nossas discussões. E pouco temos tempo para ter um altar para o Senhor, para cantar o seu nome, para lembrar dele, para pedir, ó Senhor, dei-me amor por ti. Ou podemos ser como esses personagens luminosos. Este é o nosso sábado santo. Este é o nosso sábado santo eterno. Não é? Quando foi a nossa sexta-feira da paixão? Nas muitas vezes em que a vida ruiu para nós. Uma morte terrível. Uma grande decepção. Quando estivemos abandonados, como estivemos esquecidos. Às vezes esse é o dia da nossa sexta-feira da paixão. E devemos lembrar da obediência do Senhor. Que todo esse mundo é o seu jogo. De que nós estamos aqui para realizar a sua vontade. E o sábado santo é o dia em que podemos querer dar para o Senhor apenas. Servi-lo, amá-lo, sem nada em troca. E amanhã vem a Páscoa. Amanhã vem o domingo. Que possamos meditar sobre ele amanhã. Que Deus nos permita esse dia. É isso, meus irmãos queridos. Que este sábado santo seja para vocês o sábado das mulheres miróforas, o sábado de José de Arimateia e de Nicodemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E amanhã vamos falar sobre o dia da alegria, o dia da refulgência, da luz, o dia da vitória
sobre a morte. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.